A confiança que nasce no silêncio. E se eu te dissesse que a autoconfiança não nasce em frente a um espelho repetindo frases motivacionais, mas no silêncio de dias em que você decide cortar a pornografia da sua vida? A maioria dos homens acredita que confiança é algo que pode ser comprado em um livro, aprendido em um curso ou imitado ao observar outros. Mas a confiança verdadeira não se veste de máscaras. Ela não precisa ser encenada. Ela surge de dentro, como fogo que cresce quando a alma finalmente para de ser consumida em segredo pelo vício. A pornografia é um ladrão silencioso. Ela rouba a energia, rouba a dignidade, rouba a coragem que deveria brilhar no seu olhar. O homem que consome pornografia acorda todos os dias com a sensação de que algo está errado, mas não sabe explicar. Ele fala mais baixo, olha menos nos olhos, anda como quem carrega um peso invisível. E mesmo que finja, no fundo sabe. Não confia em si porque se traiu no silêncio. Como confiar em um homem que não cumpre a própria palavra? Mas quando o ciclo é quebrado, algo muda. Nos primeiros dias, parece apenas cansaço, desconforto, abstinência. Mas pouco a pouco, o corpo começa a reagir. O olhar volta a ter brilho, a voz ganha firmeza, a postura se endireita. A energia que antes se perdia em momentos de fraqueza começa a se acumular como reservatório. E é nesse acúmulo que a confiança renasce. Não é mágica, é consequência. Neste vídeo, eu quero te conduzir por essa transformação. Vamos falar sobre o vazio que a pornografia cria dentro de você, como ela corrói autoestima e identidade. Vamos explorar o contraste que surge quando você começa a se libertar, percebendo como até sua postura muda, como o olhar ganha vida. Vamos falar sobre energia social, como o cérebro recupera a capacidade de se alegrar em interações reais, como a dopamina volta a responder a estímulos naturais, como o riso com um amigo passa a valer mais do que horas diante de uma tela. Você também vai ouvir sobre histórias de homens comuns que, em poucos dias longe da pornografia, começaram a se sentir diferentes, mais seguros, mais confiantes, mais vivos. Vamos analisar a falsa confiança que a pornografia tenta vender. Essa ilusão barata que faz parecer poder, mas termina em vazio. E em contrapartida, vamos falar sobre o ciclo de vitórias internas. Cada dia resistido é tijolo colocado na muralha da confiança real. Até o corpo muda. A postura, a energia, a firmeza no olhar. Você percebe que não é só psicológico, é físico, porque o corpo responde à mente disciplinada. Vamos trazer a filosofia antiga para dentro disso, mostrando que até os estoicos ensinavam que confiança não é arrogância, mas domínio de si. E por fim, vamos expor o erro de se comparar com outros homens, porque confiança real nunca nasce da comparação, mas do compromisso de superar a si mesmo. Esse vídeo não é sobre técnicas rápidas ou truques para parecer mais confiante. É sobre se tornar confiante de verdade. É sobre recuperar algo que sempre foi seu, mas que a pornografia sequestrou. Antes de avançarmos, inscreva-se agora mesmo neste canal, porque esta série é uma jornada e cada episódio é uma arma nova colocada em suas mãos. Eu não quero que você lute desarmado. E me responda: quantas vezes você já percebeu que não confiava em si mesmo não porque o mundo duvidava de você, mas porque, no fundo, sabia que estava se traindo em silêncio? Quantas vezes sua insegurança nasceu não da crítica dos outros, mas da sua própria consciência? Hoje, você vai descobrir que a confiança não está em palavras decoradas, mas em escolhas silenciosas. E que a vitória contra a pornografia é o primeiro passo para levantar a cabeça, olhar nos olhos do mundo e saber: eu confio em mim. O vazio que a pornografia cria. A pornografia promete prazer, mas entrega vazio. Ela se apresenta como fuga rápida, um alívio imediato, uma forma de satisfazer instintos sem esforço. Mas o preço oculto é devastador. Porque cada vez que você cede, não é apenas o corpo que se envolve. É a mente, é a alma, é a sua identidade que se consome. No início pode até parecer inofensivo,
Alguns minutos diante da tela, uma sensação passageira de prazer, e pronto. Mas, quando o efeito passa, o que sobra? Culpa, vergonha, uma sensação pesada de que algo foi desperdiçado. E esse ciclo começa a se repetir: prazer, culpa, insegurança. A mente associa desejo a fracasso, prazer à vergonha, indulgência à perda. E com o tempo, isso destrói a autoestima. O homem que se entrega à pornografia não percebe de imediato, mas pouco a pouco começa a andar de cabeça baixa. Evita contato visual, fala menos, sente-se menor diante dos outros. É como se carregasse um segredo sujo que ninguém pode ver, mas que ele mesmo não consegue esquecer. E essa consciência constante o enfraquece. Ele pode até tentar parecer confiante, mas no fundo sabe que está se traindo. Esse é o vazio que a pornografia cria, a desconexão entre quem você é e quem você poderia ser. Ela impede que você acredite em si mesmo, porque sempre há aquela voz no fundo dizendo: você caiu de novo, você não consegue, você é fraco. E como confiar em alguém que você sabe que mente para si mesmo? E quanto mais esse ciclo se repete, mais profundo se torna o buraco. Porque a pornografia não apenas rouba sua energia, ela rouba sua narrativa. Ela convence você de que está preso, de que não pode mudar, de que sua identidade é a de alguém derrotado. E mesmo quando tenta lutar, a memória das quedas passadas pesa como corrente. É por isso que tantos homens vivem com medo silencioso. Não têm coragem de se posicionar, de falar com firmeza, de se impor no trabalho ou nos relacionamentos, porque no fundo carregam a sensação de que são impostores, de que não têm autoridade sobre si mesmos. Esse é o maior golpe da pornografia. Ela não destrói apenas momentos, mas a confiança que sustenta toda a vida. O contraste. Sem pornografia, o olhar muda. Mas algo extraordinário acontece quando você corta a pornografia da sua vida, mesmo que por poucos dias. É como se uma cortina começasse a se abrir. O mundo que antes parecia cinzento começa a ganhar cor. E a primeira mudança visível está no olhar. No início parece sutil. Você se pega olhando nos olhos das pessoas por mais tempo. Sua postura já não é tão curvada. Aquele peso invisível nos ombros começa a diminuir. Não é mágica, é consequência. Porque quando você para de se trair em segredo, seu corpo inteiro começa a refletir isso. O olhar é o espelho da alma. E quando a alma está envergonhada, o olhar foge, se esconde, desvia. Mas quando você começa a acumular dias de vitória, algo diferente acontece. Você olha para frente com firmeza, porque não tem nada a esconder. O brilho que havia desaparecido retorna. E as pessoas percebem. Sem que você diga nada, sua presença muda. A confiança verdadeira não precisa ser anunciada em voz alta. Ela se manifesta no silêncio, na maneira como você ocupa o espaço, no modo como fala, no modo como escuta. É uma transformação que começa por dentro, mas que inevitavelmente transborda para fora. Esse contraste é poderoso porque mostra que a pornografia não apenas rouba prazer, mas rouba a identidade. E quando você a elimina, a identidade retorna. Você começa a lembrar de quem é, do homem que poderia ser. E essa lembrança se traduz em gestos, em postura, em energia. Homens que relatam suas experiências sem pornografia descrevem exatamente isso. Depois de alguns dias, o contato visual muda. Eles não sentem mais vergonha constante, eles se sentem mais vivos, mais presentes. E essa mudança é percebida não apenas por eles, mas por todos ao redor. É um contraste que ninguém pode negar. O homem que vive preso à pornografia tem olhar apagado, postura retraída, voz insegura. O homem que começa a se libertar, mesmo que ainda esteja no início, transmite algo diferente. Ele transmite vida. E é por isso que a confiança verdadeira não precisa ser fabricada. Ela surge naturalmente quando você elimina aquilo que a consome. Basta alguns dias de resistência para que você perceba: eu estou mudando, eu posso confiar em mim. A energia social restaurada. Quando você corta a pornografia, não é apenas um hábito que se rompe.
É como se alguém desligasse um programa secreto que vinha drenando sua bateria por baixo do pano. De repente, você percebe que acorda com mais fôlego, que o dia rende mais, que a mente não parece tão pesada. Essa energia que reaparece não é sobrenatural, é apenas sua, voltando para o lugar de onde nunca deveria ter saído. E uma das primeiras áreas em que esse retorno fica evidente é a energia social. A capacidade de estar com pessoas, de sustentar conversas, de olhar nos olhos sem desviar. No começo, você estranha. A ausência do estímulo artificial deixa um eco. A impaciência, uma ansiedade difusa, uma vontade automática de pegar o celular. É como tirar um sapato apertado e por alguns minutos sentir o pé desnudo desconfortável. O corpo ainda busca o molde antigo. Dê a ele alguns dias. O que parecia vazio vira espaço. E esse espaço começa a ser ocupado por algo que você talvez não lembrasse como era. Presença. Estar onde se está. Ouvir sem se distrair. Falar sem mentir para si mesmo. Pense no corpo como um sistema de prioridades. Quando a pornografia sequestra seus circuitos, grande parte do recurso mental é gasta para lidar com antecipação, culpa, racionalização e fuga. É um motor funcionando com areia nos pistões. Quando você remove esse grão, o motor volta a girar limpo e o torque reaparece no exato ponto em que você mais sente falta, no contato humano. Você começa a notar que a conversa flui, que o silêncio não oprime, que as palavras saem sem tropeço. O olhar antes instável encontra pouso. O cérebro é econômico. Se precisa administrar a ressaca da compulsão, ele retira investimento de outras áreas. Atenção sustentada, planejamento, sensibilidade social. O resultado é uma presença baixa, como uma luz de emergência fraca. Ao suspender o gatilho que drenava a energia, esse orçamento cognitivo é refeito. A luz volta à plena potência. Isso aparece no timbre da sua voz. Menos ar, mais corpo. Na cadência das frases. Menos pressa, mais intenção. Na respiração. Menos curta, mais diafragmática. É como se a casa inteira voltasse a receber energia e cômodos antes escuros se acendessem. Há um fenômeno curioso. A escuta melhora. Quem vive em ciclo de prazer-culpa-fuga está secretamente sempre tentando escapar do presente. A mente se adianta, calcula, conclui. Quando o ciclo é quebrado, a escuta desacelera. Você passa a receber o outro de verdade. E escutar é uma forma poderosa de carisma. Pessoas são atraídas por quem lhes dá espaço. Sua presença deixa de ser ansiosa e se torna um campo estável onde as conversas podem pousar. A linguagem corporal acompanha. Ombros que antes caíam se alinham. O queixo se ergue alguns milímetros. Os gestos perdem tremor. Nada teatral. Ajustes finos, mas cumulativos. Ao caminhar, você percebe o contato do pé com o chão. Ao cumprimentar, o aperto de mão tem temperatura de vida e não de obrigação. A soma desses sinais sutis comunica algo que nenhuma frase de efeito alcança. Dignidade. E dignidade, em ambiente social, é a moeda mais rara. Outra consequência é a recuperação do humor. Não o riso nervoso, mas o humor sereno que nasce da mente desamarrada. Piadas voltam a fazer sentido, histórias voltam a ter graça. O cérebro não está ocupado demais com urgências internas e, por isso, pode brincar com o mundo. Esse jogo de leveza, quando reaparece, lubrifica relações e reduz atrito. É muito mais fácil dizer não ao que não importa quando se diz sim ao que é vivo. Há também um ganho de ritmo. Quem vive na oscilação, compulsão, tédio, costuma preencher vazios com tela. Sem tela, o vazio primeiro grita, depois vira espaço. Nesse espaço, projetos cabem. A energia social se alimenta de projetos, convites, encontros, colaborações. Você se percebe mais disponível para dizer vamos, para marcar um café, para responder uma mensagem com atenção. A vida social deixa de ser ameaça e volta a ser terreno fértil. Alguns descrevem a mudança na voz como se abrisse um grave. Não é misticismo, é fisiologia de um corpo menos tenso. Quando a vergonha recua, o pescoço relaxa,
a laringe encontra assento e o ar desce. A voz ganha ressonância e com ela vem uma autoridade silenciosa. Não é falar alto, é falar inteiro. O mesmo vale para o silêncio. Ele deixa de ser constrangedor e se torna parte da música da conversa. Quem confia pode pausar. O retorno da energia social também corrige pequenos vícios de linguagem. O o tipo, o sei lá. Muletas que nascem da hesitação. Sem a sombra do autojulgamento, a frase encontra verbo, sujeito e ponto final. Isso não o transforma num orador, transforma-o num homem claro. E clareza é magnética. Por fim, o espelho social devolve algo que você talvez tivesse esquecido: respeito. Não o respeito imposto, mas o que surge quando outros sentem, sem saber explicar, que você está alinhado por dentro. Pessoas respondem a isso com escuta, com sorriso, com convites. E esse pequeno retorno reforça o caminho. A cada presença verdadeira, o cérebro aprende que a realidade compensa. A energia que antes era queimada no atrito interno, agora se converte em caloria útil, calor humano. E é assim que, passo a passo, a sua presença volta a pesar, sua voz volta a contar, sua companhia volta a ser boa. A energia social, restaurada, não faz barulho, ela sustenta. O cérebro reaprende o valor da interação real. Quem se acostuma ao excesso perde o paladar do simples. Assim é com a dopamina. Anos de superestímulo treinam o cérebro a esperar fogos de artifício sempre que algo promissor aparece na tela. Resultado: aquilo que é natural, uma conversa sem roteiro, um treino honesto, uma risada dividida, parece pálido, sem graça. Não é que a vida ficou menor, é que o sensor ficou saturado. O bom desapareceu sob a luz branca do exagero. Quando você corta a pornografia, começa um processo de recalibração. O brilho falso diminui e o contraste do real volta. Pense numa sala que passou muito tempo com o volume no máximo. Ao abaixar o som, os ouvidos doem no começo, depois educam-se. A mesma coisa acontece com o sistema de recompensa. Nos primeiros dias, há irritação, apatia, um nada desconfortável. É o silêncio depois do barulho. Continue. Aos poucos, coisas antes invisíveis acendem. A conversa com um amigo deixa de ser tarefa e vira encontro. O sol da manhã no rosto não é só luz, é calor e textura. O treino que antes parecia obrigação começa a liberar uma satisfação limpa, sem culpa. O mundo real entra em foco. Neurociência em linguagem simples. A pornografia empurra o termostato da dopamina para cima. O tônus de base sobe. Para sentir algo, você precisa de muito. Sem o estímulo artificial, o tônus desce devagar como maré vazante. Quando baixa, o pequeno volta a contar. É como tirar filtros de saturação de uma foto. De repente, nuances aparecem. Essa reaprendizagem tem efeitos sociais imediatos. O sorriso de alguém ganha peso específico. O toque de um cumprimento aquece. A conversa rápida com o barista vira parte do seu dia, não um intervalo para a rolagem. Há outro mecanismo em jogo. Com menos picos e vales, o córtex pré-frontal, o comandante, volta a exercer domínio sobre escolha e impulso. Você deixa de reagir por reflexo e passa a escolher com intenção. Isso muda o estilo de interação. Em vez de buscar atalhos de validação, curtidas, cliques, dopamina instantânea, você investe em vínculos, em projetos, em processos. O presente volta a ter espessura. É possível estar com alguém sem a urgência de ir embora para a próxima distração. O corpo acompanha esse realinhamento. Caminhar vira experiência sensorial, não só deslocamento. Treinar volta a ser conversa com músculos, não punição. Cozinhar, lavar louça, tomar banho frio, pequenos rituais ganham dignidade, e isso transborda para o social. Quem está inteiro no simples também está inteiro com pessoas. O outro deixa de ser cenário para seu prazer e volta a ser sujeito. Alguém que você pode conhecer, servir, rir junto. Exemplos concretos ajudam a ver a curva. Sem pornografia por alguns dias, você percebe mais vontade de olhar nos olhos. 2 semanas
e assuntos que você evitava em reuniões fluem com menos resistência. Um mês, e o treino rende mais porque a cabeça não está dissolvida em fantasias. Não se trata de cronogramas mágicos, mas de tendência. Quanto mais o cérebro reencontra recompensa no real, menos ele mendiga migalhas no irreal. Cuidado com substituições. É comum trocar pornografia por rolagem infinita, por jogos, por açúcar. O cérebro burla. O critério para escapar da armadilha é simples. Depois de fazer, você está mais presente, mais inteiro, mais capaz de amar? Se a resposta é não, não é real recompensa. É mais um atalho. Recompensas verdadeiras devolvem responsabilidade, não a roubam. Elas o tornam melhor para os outros, não ausente. Há um ingrediente ancestral que volta a participar do banquete: o riso. Rir junto é química social de alto valor. Oxigena, alinha, cria memória. Você não precisa de roteiro para isso, precisa de presença. E presença é o que cresce quando a mente para de perseguir picos de tela. A mesa com amigos, o treino em dupla, a caminhada com alguém querido, tudo isso volta a valer a pena quando o cérebro lembra que o pouco era, na verdade, o muito. Por fim, a grande virada. O seu senso de valor deixa de depender de estímulos que você consome e passa a depender de contribuições que você oferece. Você sai da lógica do espectador e entra na lógica do participante. Em vez de buscar o próximo clipe, você busca o próximo gesto. Um favor, um trabalho bem feito, uma palavra que ergue. E é nessa transição que a confiança amadurece. Porque o cérebro, reaprendendo o valor do real, devolve a você a coisa mais simples e mais rara do mundo moderno: gosto pela vida concreta. Conversar, treinar, cozinhar, ler, construir, servir, tudo volta a ter sabor. E quando a realidade volta a alimentar, a tela perde o poder de hipnotizar. Você descobre que a autoconfiança que procurava nunca esteve em estímulos altos. Ela estava esperando você descer o volume para ouvir a própria voz. Histórias do homem comum. Nada prova melhor o poder da disciplina do que as histórias dos homens comuns, aqueles que não buscam palco, mas que decidem mudar em silêncio, porque é no silêncio que a transformação verdadeira acontece. São homens como eu e você, que um dia olharam para si mesmos e disseram: chega. Um deles era tímido, incapaz de sustentar uma conversa simples sem sentir o rosto arder de vergonha. Vivia mergulhado em telas, escondendo-se em um quarto escuro. Não era mau, não era fraco por natureza, apenas estava aprisionado. Decidiu largar a pornografia. Os primeiros dias foram pesados: insônia, irritação, vazio. Mas, depois de uma semana, algo aconteceu. Percebeu que estava mais atento nas aulas. Os colegas começaram a notar que ele participava mais. Não foi milagre, foi consequência de energia redirecionada. Outro homem trabalhava em vendas. Vivia com metas, mas sempre abaixo do esperado. Era consumido por insegurança. A cada vez que falava com um cliente, carregava dentro de si a lembrança secreta das quedas diante da pornografia. Era como se a própria voz fosse sabotada pela culpa. Ele decidiu parar. Nos primeiros dias, nada mudou. Mas depois de 2 semanas, começou a falar com mais firmeza. A vergonha diminuiu. O resultado? Suas vendas aumentaram. Não porque ele aprendeu novas técnicas, mas porque sua voz carregava uma confiança que antes não existia. E há ainda os relatos de homens casados, que ao cortar a pornografia redescobriram a própria presença. Antes, olhavam para a esposa e sentiam-se distantes, incapazes de se conectar de verdade. Depois de algumas semanas sem pornografia, perceberam que estavam mais atentos, mais pacientes, mais presentes. A intimidade deixou de ser performance e voltou a ser encontro. Essas histórias mostram um padrão. A transformação não exige superpoderes, exige decisão e constância. A confiança não surge de frases prontas, mas de dias acumulados em silêncio. Cada um desses homens descobriu que a pornografia era um ladrão disfarçado. Ao expulsá-lo, abriram espaço para que a confiança, antes abafada, respirasse.
E é por isso que você precisa ouvir essas histórias, porque talvez se veja nelas. Talvez reconheça seu próprio rosto nesses relatos. E se isso acontecer, entenda, você não está sozinho. Outros já caminharam e provaram que a mudança é possível. A falsa confiança da pornografia. A pornografia vem de uma ilusão. Ela faz o homem acreditar que está no controle, que é poderoso, que tem domínio sobre prazer e desejo. Mas essa confiança é de vidro. Basta um sopro para que se quebre. Porque quando a tela se apaga, sobra apenas o silêncio pesado do vazio. A falsa confiança da pornografia se manifesta em vários aspectos. O homem acredita que tem coragem porque ousa clicar em qualquer vídeo. Acredita que é desejado porque vê corpos se oferecendo em fantasia. Acredita que tem poder porque pode satisfazer-se a qualquer momento. Mas tudo isso é mentira. Não há coragem em fugir para uma tela. Não há desejo verdadeiro em imagens que não conhecem seu nome. Não há poder em um prazer que o deixa mais fraco depois de cada ato. E essa falsa confiança é perigosa porque engana. Ela dá a sensação de vitória, enquanto, na verdade, cava a derrota. O homem passa a se comportar como alguém seguro, mas no fundo sabe que é teatro. Pode até sustentar a voz em uma conversa, mas a consciência interna sussurra. Você sabe o que fez ontem à noite. Essa fissura interna destrói a confiança verdadeira. A pornografia cria arrogância sem base. O homem se sente grande por instantes, mas desmorona na vida real. No trabalho, sua voz não tem peso. Nos relacionamentos, seu olhar não transmite verdade. Com amigos, sente que precisa exagerar para ser aceito. Tudo porque a confiança que mostra por fora não tem raiz por dentro. Esse é o ponto. Confiança sem disciplina é apenas ilusão. A pornografia alimenta a fantasia de que você é desejado, mas na realidade consome sua energia social. Alimenta a sensação de que você tem poder, mas tira de você o poder de escolher. Alimenta a crença de que você está no controle, mas escraviza seus impulsos. E o mais cruel é que, quanto mais tempo você acredita nessa falsa confiança, mais distante fica da verdadeira, porque começa a achar que não precisa mudar, que já é suficiente, que está bem assim. Até que um dia, em silêncio, percebe. Está vazio. O olhar está apagado. O corpo está cansado. A mente está fraca. A pornografia não apenas rouba a confiança, ela constrói uma caricatura dela. É como pintar músculos em um corpo frágil. De longe pode enganar, mas no primeiro impacto revela a mentira. A confiança real só nasce no silêncio da disciplina. E a pornografia é justamente a negação dessa disciplina. O ciclo de vitória interna. A confiança verdadeira não nasce de palmas, elogios ou aplausos externos. Ela nasce no silêncio, quando você cumpre a própria palavra. E é aqui que o ciclo de vitória interna se torna a base sólida sobre a qual um homem constrói sua autoconfiança. Pense no primeiro dia sem pornografia. Parece pequeno, quase insignificante. A mente tenta minimizar. É só um dia, não faz diferença. Mas naquele instante, algo grandioso acontece. Você prova para si mesmo que é capaz de dizer não. Essa é a semente. E toda semente carrega dentro de si uma floresta. O dia 1 contém em si o dia 100, mas ele só germina quando você o honra. No segundo dia, a mente já começa a resistir. Você não vai aguentar, isso é temporário. Mas quando você atravessa mais uma noite sem cair, acontece algo poderoso. A narrativa interna muda. Deixa de ser "eu não consigo" para se tornar "eu consegui de novo". Essa mudança é o início da confiança. Não uma confiança arrogante, mas aquela que brota como raiz profunda. A certeza íntima de que você é mais forte do que imaginava. Cada dia resistido reforça essa identidade. É como um eco que cresce. Eu consigo, logo eu confio em mim. Essa frase não é apenas inspiração, é lógica. Se você prova a si mesmo repetidas vezes que é capaz de resistir ao impulso mais sedutor, automaticamente passa a confiar na sua própria disciplina em outras áreas. Se você consegue resistir à pornografia, consegue resistir à preguiça.
Se consegue resistir à preguiça, consegue resistir à procrastinação. Se consegue resistir à procrastinação, consegue avançar em projetos de vida. É um ciclo virtuoso que começa no quarto, mas se expande para o mundo. O ciclo de vitória interna também muda a forma como você lida com fracassos. Porque, mesmo que um dia você caia, as vitórias acumuladas permanecem como memória. Não importa se a contagem voltou a zero, a identidade construída continua dentro de você. Você sabe que já venceu antes, e essa memória alimenta a coragem de vencer de novo. É como um guerreiro que, mesmo ferido, lembra das batalhas que já conquistou e se levanta mais forte. Esse ciclo também traz clareza. Você percebe que não precisa mais da validação dos outros para sentir valor. O que antes parecia vazio agora é preenchido pelo simples ato de manter a palavra. Você não depende de curtidas, aplausos ou reconhecimento. O próprio ato de resistir já é vitória. E essa vitória silenciosa cria uma confiança que ninguém pode roubar, porque não depende de fatores externos. E é nesse silêncio que a verdadeira força nasce. O mundo ensina que confiança é falar alto, é parecer seguro, é encenar poder. Mas o ciclo de vitória interna mostra outra verdade. Confiança é resistir em silêncio e, no dia seguinte, resistir de novo. É a constância que molda a identidade. E quando você percebe que pode confiar em si mesmo, não há limite para o que pode conquistar. A confiança refletida no corpo. O corpo fala, sempre falou. Mesmo quando a boca mente, o corpo entrega a verdade. Ele denuncia fraqueza, vergonha, insegurança. Mas também revela dignidade, firmeza, autoconfiança. É impossível esconder. E quando você corta a pornografia, não é apenas a mente que muda. O corpo inteiro começa a refletir a transformação. Nos primeiros dias, pode parecer sutil. Você anda diferente, com menos pressa, com mais consciência do espaço. Seus ombros, antes curvados pelo peso da culpa, começam a se alinhar. O peito se abre, o queixo se ergue. Não é pose artificial, mas consequência natural de quem já não se sente envergonhado em silêncio. O corpo responde à disciplina da mente. O olhar é o primeiro sinal visível. Homens que viviam desviando os olhos relatam que, depois de alguns dias sem pornografia, começaram a sustentar contato visual por mais tempo. Isso não é apenas confiança, é ausência de vergonha. E essa ausência liberta. O olhar firme transmite algo que palavras não alcançam. Ele diz: eu estou presente, eu não tenho nada a esconder. A voz também muda. Antes era vacilante, nervosa, sem firmeza. Mas quando o peso da culpa começa a desaparecer, a voz ganha corpo, o ar desce melhor, a laringe relaxa, o tom se aprofunda. Você não fala mais como quem pede desculpas por existir, mas como quem afirma a própria presença. E essa mudança é perceptível para todos ao redor. O corpo também recupera energia. Quem vivia cansado com movimentos pesados, percebe que o passo fica mais leve. Há mais ritmo, mais disposição. Isso não vem de suplementos ou truques, mas do simples fato de que a energia antes desperdiçada começa a ser acumulada. O corpo, liberto do ciclo prazer-culpa-exaustão, se reorganiza. Até mesmo o toque muda. O aperto de mão, antes frouxo e inseguro, ganha firmeza. O abraço, antes desconfortável, se torna caloroso. O gesto, antes tremido, se torna estável. Essas pequenas mudanças são sinais visíveis de uma confiança que nasce dentro e transborda para fora. E não é apenas psicológico. Estudos mostram que a abstinência sexual compulsiva pode aumentar a testosterona, melhorar o foco, equilibrar neurotransmissores. Esses ajustes biológicos se refletem no corpo, criando uma presença que os outros percebem mesmo sem entender o porquê. É como se o ambiente respondesse de forma diferente ao novo homem que você está se tornando. A confiança é um fenômeno silencioso, mas também contagiante. Quando você começa a mudar por dentro, inevitavelmente o mundo ao seu redor muda a forma de reagir a você. É como se o universo testasse essa nova identidade,
devolvendo olhares diferentes, respostas mais abertas, portas que antes pareciam trancadas. Esse reflexo externo não é coincidência, é consequência. E muitas vezes é só nesse momento que você percebe a dimensão da sua transformação. Quantos homens já me disseram: eu não sei explicar, mas as pessoas começaram a me tratar diferente. É porque quando você carrega vergonha secreta, o corpo grita essa vergonha sem você perceber. Quando você se livra dela, o corpo começa a gritar outra coisa: confiança. E confiança é magnética. Atrai oportunidades, melhora relações, abre espaço em ambientes que antes pareciam hostis. Mas aqui existe uma linha fina. Confiança não é arrogância. A pornografia cria homens arrogantes, que se sentem grandes em fantasia, mas pequenos na vida real. A confiança verdadeira não precisa ser mostrada, não precisa ser encenada, não precisa ser provada. Ela simplesmente existe, silenciosa, firme, como rocha que não precisa gritar para ser montanha. Por isso, este vídeo não é apenas sobre abstinência, é sobre identidade. Não se trata apenas de vencer um hábito, mas de reconstruir quem você é. E isso nos leva a uma pergunta que pode mudar completamente a maneira como você enxerga a si mesmo e o seu caminho. Antes, quero que você faça uma reflexão sincera. Quando olha para si, sente orgulho ou vergonha? Quando se vê no espelho, enxerga alguém confiável ou alguém que mente para si mesmo? Suas respostas a essas perguntas não precisam ser ditas em voz alta. Elas já ecoam em seu corpo, em sua postura, em seu olhar. Agora sim, aqui está a questão central. E eu quero que você responda nos comentários, não apenas por engajamento, mas como exercício de autoconhecimento. Você já sentiu sua confiança mudar depois de alguns dias sem pornografia? Você já percebeu em detalhes que seu olhar, sua voz, sua postura começaram a carregar mais verdade e menos vergonha? Responda, porque sua resposta pode não apenas reforçar sua jornada, mas inspirar outros homens que estão travando a mesma guerra em silêncio. Filosofia da confiança verdadeira. Para entender a confiança verdadeira, precisamos voltar aos filósofos antigos, que já refletiam sobre a alma humana muito antes de termos estudos modernos de psicologia. Os estoicos, por exemplo, afirmavam que a verdadeira confiança não vem do que você possui, nem do que os outros pensam de você, mas do domínio que você exerce sobre si mesmo. Sêneca dizia que a riqueza de um homem está em sua independência em relação ao desejo. Epicteto lembrava que ninguém é livre se não é senhor de si. Marco Aurélio escrevia que o homem deve ser firme como a rocha contra a qual as ondas batem, mas que permanece inabalável. O que todos esses pensadores tinham em comum era a ideia de que confiança não é barulho, é silêncio disciplinado. A pornografia, nesse sentido, é a antítese do estoicismo, porque ela transforma o homem em escravo dos seus impulsos, incapaz de dominar a si mesmo. O homem que cai nela pode até parecer confiante por fora, mas por dentro vive em guerra. A filosofia antiga já sabia: não há confiança verdadeira sem liberdade interior. E liberdade interior só existe quando você não é refém de desejos que o enfraquecem. A confiança verdadeira também não é exibicionismo. O mundo moderno confunde confiança com autopromoção. Homens se expõem, gritam, exibem conquistas, mas tudo isso é teatro. A confiança real não precisa ser anunciada. Ela é silenciosa, mas irresistível. É percebida na maneira como você se porta, na clareza da sua palavra, na estabilidade do seu olhar. E aqui está o ponto mais importante. Confiança não é arrogância. Arrogância é dependente do aplauso dos outros. Confiança não precisa disso. Ela se sustenta sozinha. Ela nasce quando você olha para si mesmo e sabe que é confiável, que não se traiu, que cumpriu a palavra. Não há público que possa tirar isso de você, porque não foi dado por eles, foi conquistado em silêncio. Esse é o tipo de confiança que você está construindo ao deixar a pornografia para trás. Não é imediata, não é fácil, não é barulhenta,
É lenta, constante, sólida. Cresce como raiz de árvore, invisível no início, mas cada vez mais firme, até que nada pode derrubá-la. E lembre-se, não existe vitória exterior sem vitória interior. Se você quiser ser respeitado, primeiro precisa se respeitar. Se quiser ser confiado, primeiro precisa confiar em si. E essa confiança, ao contrário da que o mundo oferece, não se compra, não se finge, não se imita. Ela se conquista, dia após dia, escolha após escolha. Evitando o erro da comparação. Um dos maiores inimigos da confiança verdadeira não é apenas a pornografia, mas também a comparação. O mundo moderno transformou a comparação em vício. Redes sociais, revistas, filmes, tudo grita para você que existe um padrão de vida, de corpo, de sucesso, de desejo, e que, se você não se encaixa nele, então não é suficiente. Esse veneno, quando entra, destrói silenciosamente a confiança que você está tentando reconstruir. A pornografia, nesse sentido, é só mais um capítulo da mesma mentira, porque ela coloca diante de você corpos irreais, situações encenadas, roteiros planejados para parecerem naturais, mas que não têm nada de vida real. O cérebro enganado acredita que aquilo é referência. Você olha para si mesmo e se compara. Resultado: insegurança, vergonha, sensação de não ser suficiente. Mas aqui está a verdade que poucos lembram. Confiança verdadeira não nasce da comparação com os outros, mas da comparação com quem você era ontem. O estoico Epicteto dizia: não busque ser melhor do que os outros, busque ser melhor do que você mesmo. Essa frase carrega o segredo da disciplina. Quando você mede seu valor pelo progresso silencioso, encontra força. Quando mede pelo brilho dos outros, encontra apenas inveja e vazio. É nesse ponto que muitos homens caem em novas armadilhas. Eles cortam a pornografia, mas começam a se comparar em outras áreas. Olham para o físico de outro homem na academia e pensam: nunca vou chegar lá. Olham para a carreira de alguém e dizem: estou atrasado. Olham para a vida amorosa de um amigo e sentem-se derrotados. Essa comparação não constrói, apenas destrói. Confiança não é parecer com outro, é superar a si mesmo. Se ontem você caía em compulsão e hoje resistiu, isso é vitória. Se ontem você desviava o olhar e hoje sustentou, isso é vitória. Se ontem sua voz era vacilante e hoje falou com firmeza, isso é vitória. A comparação saudável é essa, entre o homem que você era e o homem que você está se tornando. E cuidado com a armadilha digital. O mesmo mecanismo que fazia você buscar pornografia pode tentar empurrá-lo para outras formas de dopamina. Curtidas, seguidores, aprovação virtual. Mas tudo isso é armadilha se não nascer de quem você é de verdade. O risco é trocar um vício por outro, continuar preso em grades invisíveis e chamar isso de progresso. A confiança verdadeira não precisa de palco. Ela não nasce quando você é melhor do que os outros, mas quando sabe, em silêncio, que hoje é mais forte do que foi ontem. Esse é o caminho seguro. Esse é o único padrão que importa. Agora chegou o momento de chamar você para a batalha mais importante: construir confiança real. Essa não é uma ideia abstrata, não é teoria, é prática, é disciplina, é escolha diária, é acordar pela manhã e decidir que não vai se trair naquele dia. É deitar à noite e poder dizer a si mesmo: eu fui fiel ao que prometi. Confiança real não se compra, não se aprende em um curso online, não se conquista com frases bonitas. Ela nasce da disciplina, e disciplina nasce de repetição. Cada vez que você resiste à pornografia, você está treinando sua mente e seu corpo a confiar em você. Cada vez que escolhe não ceder ao impulso fácil, está enviando uma mensagem clara para sua consciência: eu sou digno da minha própria palavra. E quando essa mensagem se repete, algo dentro de você muda. Você já não precisa encenar poder, já não precisa imitar outros, já não precisa fingir que está bem, porque você está bem. Você sabe que está construindo algo sólido, e essa certeza se torna inabalável. Esse é o chamado que eu quero deixar hoje. Não se contente com a falsa confiança que a pornografia oferece.
Não se contente com elogios vazios, com validação passageira, com aplausos digitais. Escolha a confiança que nasce no silêncio, a confiança que ninguém pode roubar, a confiança que você carrega nos olhos quando sabe que não se traiu. Ser confiante não é ser perfeito, é ser constante. É cair e levantar, mas sempre levantar com a decisão de não desistir. É olhar para dentro e perceber que há força acumulada, que há vitórias silenciosas que já mudaram sua identidade. Esse é o chamado. Torne-se o homem que pode confiar em si mesmo. Porque quando você confia em si, o mundo inteiro percebe. Sua presença muda, sua voz muda, sua vida muda. E nada, absolutamente nada, é mais poderoso do que isso. A confiança que você procura não está em frases prontas, não está em um corpo perfeito, não está em números de seguidores. A confiança real está no homem que se levanta a cada dia, que olha para si mesmo e decide: hoje eu não vou me trair. Esse é o verdadeiro guerreiro. Não o que conquista territórios externos, mas o que conquista sua própria alma. Lembre-se, a pornografia é uma fábrica de covardia. Ela te convence de que você é poderoso, mas só quando está sozinho em um quarto escuro. A confiança real, ao contrário, é provada na luz do dia. Ela aparece no olhar firme que você sustenta diante das pessoas, no tom da sua voz quando fala, na dignidade da sua postura. É silenciosa, mas é inegável. E aqui eu quero que você reflita profundamente. Quantas vezes você deixou de acreditar em si mesmo porque carregava a vergonha secreta da pornografia? Quantas vezes perdeu oportunidades não porque o mundo disse não, mas porque você mesmo se disse: não sou capaz? Agora, pense no contrário. Quantas portas se abririam se todos os dias você fosse fiel à sua própria palavra? Quantas pessoas sentiriam o peso da sua presença? Não porque você grita, mas porque sua energia mudou. Quantas oportunidades você teria se não carregasse mais a vergonha silenciosa que te diminui? Esse é o chamado. Levante-se. Torne-se o homem que confia em si, porque sabe que não se traiu. Essa é a confiança verdadeira. A confiança que ninguém pode roubar. A confiança que transforma a sua vida inteira. Antes de encerrar, quero que você faça duas coisas simples. Se inscreva agora no canal, porque cada episódio desta série é uma nova arma para a sua luta. Escreva nos comentários dia 17, para que eu saiba que você está firme na jornada e comprometido em se tornar o homem que nasceu para ser. E nunca esqueça, essa caminhada não termina aqui. E esse foi o vídeo que preparei para você. Mas a guerra continua. O próximo episódio já está aparecendo na sua tela agora. Clique e venha comigo, porque a confiança verdadeira se constrói dia após dia, escolha após escolha, vitória após vitória. Esse reflexo no corpo também cria efeito social. Pessoas começam a ouvir você com mais atenção. Sua presença passa a ser respeitada. Não porque você aprendeu técnicas de comunicação, mas porque sua energia mudou. O corpo não mente. Quando há disciplina dentro, há autoridade fora. Por isso, não subestime o poder do corpo na construção da confiança. Cada postura corrigida, cada olhar sustentado, cada palavra firme é prova de que você está mudando. E quando o corpo confirma o que a mente já sabe, ninguém pode negar. A confiança é real.